Olá, tudo bem? Aqui é Rodolfo Nakamura. Estamos aí de volta com o curso Como Fazer um TCC de uma maneira que seja fácil de entender. Olha só, eu vou fazer uma pausa agora, né, na questão mais teórica, na questão dos exercícios que a gente tem para fazer, e eu vou entrar diretamente, tá, na questão que a gente tem para trabalhar, que vou responder os talks, né? Então alguns de vocês responderam os talks, a maioria, na verdade. Aquele que não fez ainda dá tempo, tá? Tem um linkzinho lá no grupo do WhatsApp. Eu gostaria muito que você respondesse, porque isso vai me facilitar muito justamente o tipo de trabalho que a gente está fazendo aqui. Você já percebeu que não dá para eu fazer um trabalho 1 a 1, né? Eu tive, na verdade, uma expectativa de atender poucas pessoas, veio muito mais pessoas do que eu imaginava, e aí eu resolvi gravar a aula e deu um probleminha aqui na codificação da minha aula. Vou regravar para a semana que vem, mas já tem um conteúdo ali para você trabalhar, ok? Bom, o feedback que eu vou trabalhar com vocês é o seguinte, dos talks. Primeira coisa, quero agradecer porque eu sou professor, né, a maior parte do tempo para alunos de publicidade, propaganda, jornalismo e pós-graduação na área de pedagogia, de alfabetização e letramento, várias matérias nessas áreas. Em pós-graduação são matérias muito específicas. Já na graduação são várias matérias, a maioria delas tem o cunho prático e técnico. Bom, o que eu estou vendo aqui? Primeiro, temos alunos de administração, contábeis, direito, psicologia, enfermagem, jornalismo, publicidade e propaganda. Fazer um parênteses aqui, para publicidade e propaganda, a forma de fazer o TCC de publicidade e propaganda, geralmente é projeto experimental, é um capítulo um pouco diferente, ok? Jornalismo tem muita coisa parecida com o que a gente tem visto no curso, então vamos combinar que são muito próximos, então dá pra gente manter a mesma coisa. Agora vamos lá. As maiores dificuldades que vocês apresentaram no Talks. Primeira coisa, não tem a menor ideia de onde começar, não sabe por onde começar. Segunda ideia que é relacionada com ele, a construção do trabalho, a quantidade de assunto em cada capítulo e como organizar as ideias. Então, gente, essas informações, elas estão justamente quando a gente está estabelecendo um projeto de pesquisa. Mais especificamente no assunto problematização, definir o problema, e da definição do problema a gente vai para o tema. Então, eu sei que essa parte é uma parte um pouco teórica, um pouco chatonilda, principalmente nas aulas da faculdade, e ali é onde a gente tem que prestar muita atenção. Então, por exemplo, na aula 1, fiquei só para falar de problema e tema. Na aula 2, eu terminei o assunto da problematização, fomos para objetivos, hipóteses, justificativa e já entrei um pouco em citações e referências. Então, olha só quanta coisa eu trabalhei na aula 2 e na aula 1 fiquei só em problema e tema. Por quê? Porque o grande acelerador do seu projeto é a definição do tema e a delimitação, colocar limites no seu tema. Para isso existem técnicas, existem indagações, existe uma espécie de uma receita que eu compartilhei na aula e ela é muito importante para você. Na aula de hoje eu estou liberando material que talvez você já tenha com você, que é uma apostilinha que eu fiz sobre TCC, e ali tem a questão do problema, do tema escrito. Talvez fique mais fácil para você ler do que escrever. É um volumezinho, uma revistinha, está em PDF, então você pode imprimir inclusive 2 páginas para cada sulfite, dá uma leitura muito boa, tá? Não precisa ser uma página para cada, uma página da revista para cada folha de A4, você consegue colocar 2 folhas ali, ou ler na tela ou no celular também, não tem problema, ok? E aí tem a questão uma das dificuldades aqui também era a escolha do tema. Então, escolher o que a gente quer fazer do tema, primeiro você tem que escolher alguma coisa que você goste, que você tenha algum interesse pessoal. Cuidado com temas que você não tem acesso às informações. Às vezes você tem uma ideia brilhante, mas é difícil conseguir acesso à informação. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Outras limitações estão relacionadas a tempo ou a questões financeiras. Se você não tem tempo e não tem dinheiro, escolhe um tema que precisa ou de tempo ou de dinheiro, a gente tem que repensar o seu projeto, ok? Bom, essas informações a gente vai matar na aula 1. Se você ainda tiver dificuldades, tá? Tem o talkzinho ali, coloca o campo de observação. O talks da aula 2 vai ter esse campo de observação.
e aí você pode incluir as suas dúvidas ali para eu receber, ok? Outra coisa que as pessoas têm dúvida sobre referências e citações, eu vou falar com vocês daqui a pouco sobre isso. Bom, eu estou um pouquinho mais tranquila, estou numa situação um pouco mais tranquila, porque esses alunos que responderam um dos talks aqui, Emily, Bianca, Valéria, Letícia, Poliana e Camila, primeiro quero agradecer a todos vocês que responderam. Essas 6 pessoas disseram que o TCC está para o segundo semestre. Estamos um pouquinho mais tranquilos, mas acredito que a gente já tem que definir a questão da definição do tema e da problematização do tema, criar o projeto de pesquisa. Então a gente tem que dar uma corridinha aí, mas o grosso da pesquisa está para o segundo semestre. Qual que é a sua grande vantagem hoje? Você consegue, a partir da receita que eu estou passando, dar uma agilizada na hora de fazer o seu projeto de pesquisa, direcionar corretamente o que você tem que ler, o que você tem que procurar, o que você tem que estudar, e aí fica mais fácil você fazer tanto o projeto de pesquisa quanto fazer o seu trabalho. A Aline, minha prima Aline, várias outras pessoas que falaram de alfabetização e letramento, né? De pedagogia, mesma coisa. Então são trabalhos que estão relacionados com alfabetização e letramento nesse período de pandemia. Também para o segundo semestre. Faça o projeto adequadamente, que isso vai acelerar bastante. E pessoas que estão do curso de jornalismo, mais finalzinho vou ter uma conversa mais específica para jornalismo, Gustavo, Gabriela, Emanuele, Thaís, Alfredo e mais alguns alunos que não se identificaram. Essa parte do projeto parece que a gente está, que não tem a ver com o trabalho de vocês. Primeiro jornalismo tem que ter um projeto de pesquisa, diferentemente de publicidade e propaganda, que vai direto para o planejamento de campanha. Mas jornalismo precisa ter um projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa é o que vai orientar o seu trabalho na hora de fazer o produto editorial, que é o seu TCC. Então, TCC de jornalismo é um pouco diferente de pedagogia, direito, administração, contábeis, enfim. Por que é diferente, né? Tem a pessoal de farmácia também que está aqui no curso. Eu vou ver se eu pego aqui. Tá aqui. Cadê meu papel? A Gildete de farmácia também, né? Então, esses cursos são um pouquinho diferentes. É um artigo, né? Um trabalho de TCC, uma monografia. E no caso de jornalismo é um produto editorial. Porém, o projeto de pesquisa serve tanto para o produto editorial de jornalismo quanto para monografia, dissertação, tese, etc, ok? O que mais? Pessoas que estão para entregar o trabalho agora, Amanda, a Gildete, a Fernanda e a Érica. Eu vou entrar em contato com vocês, acho que ainda dá tempo, mas assim, tanto projeto quanto pesquisa, dá tempo de rever algumas coisas dentro do trabalho de vocês, do que pode ajudar, o que pode orientar, ok? Então vamos lá. Deixa eu utilizar, eu pedi autorização para ela, ela autorizou. A Gildete, eu falei com ela, a gente entrou em contato porque eu vi que ela estava muito angustiada, ela tem que entregar o relatório já, a monografia já, no mês que vem. E aí ela me mandou, e qual que era a dificuldade dela? A dificuldade dela é a seguinte, ela tem uma página inteira, 2 páginas, uma segunda página com 2 linhas, já ela tinha, né? Ela já tem mais do que isso, 3, 4, 5 páginas de trabalho, e ela falou assim, eu tenho que entregar daqui a pouco, eu não tenho noção do que eu vou fazer. Então vamos lá. O problema dela, né, o que ela definiu como tema do trabalho é esteroides anabolizantes, o uso indiscriminado de anabolizantes. Né? Então assim, esteroides anabolizantes, uso indiscriminado de anabolizantes. Pessoal, não é culpa da Gildete, tá? O problema é que ela está numa instituição que está fazendo a orientação do trabalho EAD, então os orientadores têm pouquíssimo tempo para fazer essa orientação, para dar as orientações. E aí o que aconteceu? Justamente o problema que eu tenho falado para vocês, que tem que olhar a questão do projeto de pesquisa, a definição do problema do tema, isso não foi feito adequadamente. Então o que acontece? O tema dela ficou muito grande, esteroides anabolizantes, uso indiscriminado, né? Então
ficou um tema bacana, mas não tem a problematização bem definida, eu tenho que delimitar. Então vamos lá. Da onde que eu tirei a ideia de delimitar, da onde tinha que focar? Primeiro, livro Antônio Carlos Gil, Metodologia da Pesquisa Científica. Lá foi o primeiro livro de metodologia que eu li, de verdade, que eu tinha que ler mesmo, porque eu tinha que fazer a orientação de monografia lá em 2001, por aí. E ali eu já tirei algumas ideias de como definir problemas, objetivos, hipóteses, etc, etc, etc. Vamos lá. Segundo aspecto, quando eu fiz uma pós-graduação em administração, o meu orientador ele falou uma coisa muito simples. Falou assim, Nakamura, era dissertação de mestrado, hein? Ele falou, Nakamura, dissertação de mestrado é colocar a bola na marca do pênalti, chutar e fazer o gol. É mais ou menos a mesma coisa que a gente tem que fazer em graduação ou até mesmo em curso técnico ou pós-graduação. Temos um aluno de pós-graduação lá de Curitiba, muito prazer. E o que acontece? Colocar a bola na marca do pênalti, chutar e fazer o gol. O problema é que o gol ele é pequeno perto de toda a área que você está vendo para chutar a bola. Então, se você não delimita onde vai chutar a bola, o risco de você chutar para fora, bater na trave, é muito grande, tá? Ou você chutar onde o goleiro está. Para quem acompanha futebol sabe que tem algumas áreas perto do gol que se você chutar lá, dificilmente o goleiro vai alcançar, né? Obviamente é lá na pontinha, né, onde o ninho da coruja, como costumava falar, lá no ângulo é difícil pegar, não é? Mas um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para o centro, também é difícil pegar e não é muito difícil do batedor de pênalti treinar. O problema é que o pessoal não treina acertar lá, mas cientificamente fizeram um trabalho e consideraram que se o goleiro tiver no meio do gol, ó, vamos supor que a tela do celular é o gol aqui, ok? O goleiro está bem aqui no meio. Se você chutar a meia altura e nas laterais aqui, ó, nessa área, daqui para cima, aqui é seguro e o goleiro, quando ele está aqui, ele vai se jogar, né? Então tem uma área que o goleiro não vai alcançar, porque a hora que ele estiver esticado, ele vai estar esticado e caindo para cá. Essas áreas aqui, ó, essas duas aqui, considerando que a tela é um gol, são as áreas que você consegue, o batedor consegue bater e fica fora do alcance do goleiro. Isso é provado cientificamente, zero ciência em cima disso. Então, o que eu estou passando para vocês Nakamura, vai ficar um pouco sem graça se eu ficar sempre mirando aqui. Será que eu não posso dar uma cavadinha, tentar encobrir o goleiro e dar uma humilhada nele? Bom, pode ser. Esse exemplo é o que você está querendo ter um tema inédito, né? E que ninguém fez, uma coisa, né, monstruosa, e você não quer só terminar o seu TCC. Agora, se você quiser fazer o gol, acertar nessas áreas aqui, é a receita que eu estou passando para você. Ai, mas eu queria fazer do tema que eu gosto. Beleza, só faz as adaptações, as delimitações, porque tudo que está fora dessa área aqui, ó, que é o nosso gol aqui no nosso exemplo, tudo que a gente fizer fora dessa área é chutar para fora ou bater na trave. O que você delimita que o seu gol é essa área aqui que a gente está vendo do celular, aí você está mirando os resultados. Você pode fazer coisas inusitadas, pode tentar acertar o ângulo aqui, é mais arriscado, que você pode bater na trave ou chutar para fora, mas você pode com alguma segurança, ok? Bom, voltando ao caso da Judete, esteroides anabolizantes, uso indiscriminado de anabolizantes. O que aconteceu? O tema está gigantesco, não tem uma delimitação. A única delimitação que existe é uso de anabolizantes. Uma segunda delimitação, talvez esteja relacionado com práticas esportivas e a gente poderia ver isso. Bom, ela tem que entregar agora, então não dava para a gente fazer uma definição de problema imediatamente. O que eu fiz? Então, eu estou orientando vocês, todos, tá? Dando o exemplo da Judete, mas para que vocês entendam e não cometam os mesmos erros. Talvez vocês consigam fazer o seu projeto de pesquisa já evitando esse tipo de erro. Bom, ela escreveu uma introdução, eu li a introdução, estava tudo ok, já com muitas informações. E ela entrou no segundo capítulo falando sobre substâncias ergogênicas e seus riscos, com bastante referências, foi bem legal o trabalho que ela fez até agora. O problema é que só tem 5 páginas. E aí ela precisa mais páginas, como é que a gente vai fazer? Então eu coloquei assim, a introdução está ok, ainda há espaço para melhorar, falaremos disso adiante, não é nessa conversa. Eu coloquei para ela o seguinte, antes de entrar no capítulo 2, fazer outro capítulo com 2, 3, 4 páginas, tá?
em que a gente pode colocar assim: o que é e para que servem os esteroides, como são identificados, como são obtidos, né? Qual que é essa informação é importante, o curso dela é de farmácia. Então, classificar o que definir o que é esteroide, definir o que é existem vários esteroides, alguns deles são anabolizantes, então definir o que é esteroide, definir o que é anabolizante e depois juntar os dois, definir o que é esteroide e anabolizante, para que serve, tá? Depois, ao capítulo seguinte, o que são anabolizantes. Depois, trabalhar um breve histórico de como foram desenvolvidos. Então, isso é fácil da gente conseguir. Ele vai enriquecer o trabalho, tá? É sempre interessante para situar o problema e também deixar o tema mais completo. Depois, como é que eu posso classificar os esteroides? Há uma classificação? Ela falou que tem, então é possível classificar e especificar essa classificação. E aí não só colocar um formato de tabela, mas escrever, porque quando você escreve a tabela, você está sintetizando uma informação. Quando você descreve ela textualmente, você consegue não só aprofundar no tema, você ganha mais páginas, que é importante, mas você também complementa a informação da tabela. O que mais? Qual que é a utilização mais convencional ou mais indicada para esteroides? Para que ele serve do jeito certo? Um outro capítulo falando por que passou a ser utilizado por atletas, qual que é a legislação que existe antidoping e por que os esteroides anabolizantes não podem ser utilizados por atletas profissionais, e depois quais são os riscos que os anabolizantes podem trazer caso o anabolizante seja utilizado com frequência. Depois por que e como passaram a ser utilizados por pessoas comuns, é a questão da ilegalidade da aquisição. Aí depois eu dei mais orientações, aí já baseado no texto dela. Mas o que aconteceu? Ela tinha 5 páginas. Com essas orientações que eu passei, fazendo capítulos curtos de 2, 3 páginas, supondo que sejam 3, tá? Um falando sobre o que são esteroides, outro sobre o que é anabolizantes, outro falando sobre como são sintetizados, 2 a 3 páginas, tá? Outro falando sobre por que ele é utilizado por atletas amadores e até atletas de alto rendimento, quais são as consequências, posso colocar exemplos de atletas que foram punidos. Eu posso fazer um subcapítulo falando sobre o doping e o antidoping, quais são as técnicas utilizadas para antidoping, de coleta ou até mesmo de análise clínica posteriormente, quais são as possíveis punições. Não preciso falar sobre todas, né? Eu poderia falar sobre algumas delas, alguns esportes especificamente. E finalmente, por último, entro na questão do problema dela em si, que é falar sobre os problemas que o esteroide anabolizante pode trazer. Então, olha, estava com 5 páginas. Se eu fizer 3 páginas dessas outras 4, eu já fiquei com 12, aí já são 17. Mais o capítulo final, que ela vai entrar no tema dela mesmo, que ela já tem material, dá mais 5, 6 páginas, ela já fechou 30 páginas de desenvolvimento do conteúdo em si, ok? Mas os textuais, pré-textuais, referências, etc., o trabalho dela chega a 45 páginas, fácil, já está próximo de uma aprovação. Ainda mais considerando que o TCC dela é realizado via EAD, a chance de aprovação já aumentou consideravelmente. Agora, olha só, vamos pegar o exemplo dela, que de repente essa mesma ideia pode te ajudar. A ideia dela era falar sobre esteroides anabolizantes, o uso indiscriminado. Então, olha só, na hora que eu começo a delimitar, como é que eu posso delimitar isso? Primeiro, esteroides anabolizantes, é uma delimitação, ok. Utilizado por atletas amadores ou profissionais? Se for profissional, beleza. Tem algum esporte que é melhor você estudar? Por que eu vou fechar para o esporte? Por que eu não posso falar de todos? Porque se você tiver que estudar todos os esportes, você tem muita coisa para estudar, muita coisa para fazer. Se você focar em vôlei, futebol, atletismo, em uma das modalidades esportivas, você já fechou um pouco o seu leque. Corridas, corredores, etc. Você fechou o seu leque. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de doping e a gente fala de antidoping, eu já fecho o tema do que acontece com atletas de uma determinada prática esportiva.
Então, vocês estão entendendo qual que é a lógica de delimitar? Por que a gente delimita? Porque você começa a direcionar o seu estudo. Se ela falar de esporte de uma maneira geral, amador, profissional, ela teria que expandir esse tema, falar um pouquinho sobre o que acontece para os amadores. Não acontece muita coisa, pode atrapalhar a saúde, né? Aí, como geralmente não tem acompanhamento profissional, isso pode gerar problema de saúde, etc. Eu poderia também fazer uma análise, no caso de problema de saúde, quais são os problemas de saúde mais frequentes, que impacto que isso pode ter, por exemplo, no sistema de saúde, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, que é de pandemia. Então, olha só como a gente pode aumentar, né, os assuntos que a gente vai tratar na nossa pesquisa. Agora, se é atleta profissional, então, se é atleta profissional, por que ele faz isso? Que tipo de rendimento que ele ganha, né? Se é um atleta de atletismo, ele pode ser que ele ganhe força, ou se ele é de corrida, ganhe velocidade, ou então ganhe resistência. Então, por que ele faz isso? Para ganhar o quê? Se eu estou delimitando o esporte, eu já vou direto em qual ganho que aquele tipo de esporte pode oferecer com anabolizante. Eu já começo a limitar quais são os anabolizantes que eu estou estudando. Na questão de doping, qual é a prática antidoping e depois qual é a punição dentro desse esporte. Então, olha só, como eu só coloquei como delimitação, delimitar o esporte. Olha só quanta coisa que a gente já começou a expandir, quantos capítulos eles surgem dentro do seu trabalho. Então, essa delimitação na hora de fazer o problema e o tema da pesquisa é muito importante, é essencial, ok? Depois a gente vai entrar agora em contato, agora essa semana, vou entrar em contato com a Gildete de novo para a gente terminar as orientações e dar aquela segunda turbinada no trabalho dela. Trabalhos de pedagogia, alfabetização e letramento em tempos de pandemia. Ok, bacana, tema atual, coisas que vocês estão vivenciando. Problemas que a gente tem com relação ao tema. É um tema muito novo, né? Então, provavelmente, é um tipo de pesquisa que seria ideal que você colocasse dentro do seu projeto, que você vai entrevistar outros professores. Ou você pode entrevistar no nível de profundidade, então algum grande especialista nessa área, ou você pode entrevistar muita gente e fazer muitos professores que estão passando por esse processo de alfabetização e letramento, fazer todo esse trabalho de pesquisa quantitativa, pesquisa de opinião. Ou também verificar se você tem muitos materiais, artigos, matérias que saíram em sites de revistas de educação, etc., que estão falando sobre esse tema. Então, se você tiver um volume grande de artigos que estão falando sobre alfabetização e letramento em termos de pandemia, artigos, matérias de jornais, revistas e blogs. Por quê? Porque não tem livro falando sobre pandemia, letramento em pandemia, ok? Então, a gente tem que procurar artigos, que falem desse mesmo tema. Se eu tiver bastante, pode ser que você consiga fazer o seu trabalho simplesmente baseado em pesquisa bibliográfica, que é muito mais tranquilo, ok? Agora, em termos de referências e citações, eu poderia trabalhar bastante a questão de livros que falem sobre a alfabetização, que falem sobre letramento, e aí eu vou enriquecer bastante esse trabalho. Mas calma que daqui a pouco eu vou falar sobre referências e aí nós vamos retomar esse tema, ok? Tem um tema aqui falando sobre alguns profissionais da área de entretenimento sexual na cidade de Guarulhos. É um tema interessante, polêmico, bacana, mas aí assim, você tem acesso a essas pessoas? Se você tiver acesso, beleza, né? Pode ser que a gente consiga fazer esse trabalho, mas é um trabalho que o que me preocupa é a questão de acesso a essas informações. E como a gente está falando de entretenimento sexual, o entretenimento sexual ele tem pouca informação mercadológica, porque a maior parte das atividades são ilegais, né? Então, assim, eu não tenho muitas informações, dados mercadológicos, vamos dizer assim, tá? Outro tema que tem aqui, quadrinistas, super-heróis brasileiros, quadrinistas que fazem super-heróis brasileiros baseados em heróis americanos. Bacana, mas aí o ideal também é a gente tentar delimitar esse tema. Vou delimitar para super-heróis, quadrinistas e tal. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar de um determinado tipo de personagem americano. É um personagem mais ideológico, é um personagem mais divertido, o que seria?
é sempre buscar a questão de delimitação do problema, ok? Vamos lá. Outro problema que é muito citado por vocês é a questão de referências e citações. Então vamos lá. Primeira coisa, delimitei o tema, defini o problema, analisei que o problema é relevante. Como é que eu sei que é relevante, Nakamura? Então, primeiro, como que o problema veio a ser conhecido? Por que ele é importante? Assim, o que ele resolve? Quais são as situações problemáticas? O que acontece de ruim caso ele não seja resolvido? Qual é o grande benefício caso esse problema, que você tenha uma resposta para esse problema, uma solução para esse problema, ok? Quem são as pessoas beneficiadas? Então, a partir dessas 4 respostas, você já tem como definir a importância do seu problema. Bacana. Depois a gente vai para uma segunda parte da problematização. Tinha gente falando, não sei como definir, né, a importância do problema. Aí eu começo a delimitar em termos geográficos. Então, quais são as regiões que eu vou trabalhar? Então, por exemplo, esses profissionais de entretenimento da cidade de Guarulhos já determinou. Eu colocaria ainda de uma determinada região de Guarulhos, uma determinada região onde há uma concentração desse tipo de profissional. Já fica mais fácil que você delimita a localização geográfica. Eu posso ver por perfil de pessoas que são impactadas pela sua problematização. No caso de alfabetização e letramento, obviamente são crianças, né, de ensino infantil ou fundamental Fundi 1. Eu poderia trabalhar ou Fundi 1 ou alfabetização e letramento ensino infantil. Escolhe um dos dois. Deixa eu aproveitar esse alfabetização e letramento, porque eu tenho no exemplo ali de educação, então vai ficar mais fácil. Ó, alfabetização e letramento em tempos de pandemia. Então a pergunta é, quais seriam as técnicas mais adequadas para alfabetização e letramento em termos de pandemia? Quais são as adaptações necessárias para trabalhar alfabetização e letramento em termos de pandemia? Eu ainda colocaria uma experiência na cidade de Guarulhos, uma experiência na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é muito grande, uma experiência na zona sul da cidade de São Paulo. Pode ser mais específico? Na região de Santo Amaro. Santo Amaro ainda é muito grande, então as melhores práticas de alfabetização e letramento em tempos de pandemia nas escolas públicas do bairro Campo Limpo, em São Paulo. Olha como a gente já focou. Eu vou procurar escolas no bairro de Campo Limpo para fazer esse meu estudo, ok? Então não vou precisar falar de uma realidade de todas as escolas. Sabe qual que é o problema? Você faz esse tema, não delimitou. Aí vem seu avaliador e fala assim, mas você falou aí o seu viés, né? Mas isso é muito ligado com a escola pública, por que você não falou também da escola particular? Agora, se você delimitou no seu problema, ele não vai te questionar. Você falou que era escola pública, estudou escola pública e beleza. Não, o meu estudo é de escolas particulares de primeiro nível, que atende uma classe social privilegiada. Ok? Então é outra realidade que eu vou trabalhar, né? Posso fazer um estudo de caso. Então vou concentrar alfabetização e letramento em termos de pandemia do que foi feito em uma escola específica. Isso chama-se estudo de caso. Também é um exemplo de TCC que pode ser realizado, é uma metodologia que pode ser utilizada. De qualquer maneira, eu tenho que delimitar em termos de região geográfica, situação que o problema acontece, situação socioeconômica também ajuda bastante. Cada pesquisa, cada tema vai ter o seu caminho de delimitação, mas eu tenho que delimitar, tenho que segmentar o máximo possível, ok? Ainda no caso de alfabetização e letramento em termos de pandemia, olha só, se eu coloco alfabetização e letramento, ensino infantil, escolas públicas do bairro Campo Limpo, em São Paulo, no tempo de pandemia. Catraca, Nakamura, repete porque agora eu já me perdi. Calma, que eu lembro, eu tenho esse controle. Vamos lá. Primeiro capítulo que você vai colocar. O que é alfabetização e letramento? Já temos um capítulo com vários autores falando o que é alfabetização e o que é letramento. Segundo capítulo, a diferença entre escola pública e particular. Faça uma definição do que é escola pública e particular. Segundo capítulo, descreve a estrutura de educação fundamental no país. Então tem educação infantil, educação fundamental, Fundi 1, Fundi 2 e ensino médio.
E aí você vai traçar informações sobre educação infantil, que é como nós escolhemos um tema que eu passei para vocês. Terceiro capítulo, vamos utilizar escola pública. Então fala qual é a realidade da escola pública, qual é a realidade da escola particular. Vai na legislação lá do MEC, o que caracteriza um, o que caracteriza outro, qual a responsabilidade de um, qual a responsabilidade de outro. Educação infantil, por exemplo, é uma atribuição de governo municipal. Em geral é assim, tá? Ou estadual. Depois a gente vai para a questão da cidade de São Paulo, falar sobre a gente pode falar um pouco sobre a cidade de São Paulo em termos de aspectos de população, socioeconômico e educação. Depois eu posso aprofundar, posso criar até um quinto capítulo falando sobre o bairro de Campo Limpo especificamente. Então vou falar situação socioeconômica, situações de vulnerabilidade, aspectos demográficos, quantidade de escolas que tem lá, tanto pública quanto particulares. Aí você fez o seu sexto capítulo. Sétimo capítulo, vou para o estudo de caso ou falo sobre as técnicas que foram adaptadas para ensino e letramento. Último capítulo, oitavo capítulo, nós vamos fazer as considerações finais. Considerando que a gente tem introdução, são 9 capítulos. Se eu escrever 3 páginas de cada capítulo, eu tenho 27 de conteúdo. 3 páginas, 27 de conteúdo. Se eu fizer 4 vezes 9, 36. Olha como vai multiplicando. Se eu tenho 9 capítulos de 4 páginas, já tem 36 de conteúdo. Dá para aumentar um pouquinho mais, né? Mas já tá bom, já tá volumoso. Pré-textual, agradecimentos, tal, referências, etc. Legal, já tenho bastante informação. Com relação às citações e referências, se eu colocar 3 ou 4 referências para cada um dos capítulos, o que acontece? Eu já começo a ter, nesse caso, 3 ou 4 livros que definem o que é escola pública, legislação, uma lei federal que fala sobre isso, uma regulamentação do MEC, etc. Eu consigo, se eu tiver 3 livros em cada um dos capítulos, eu já estou falando de 36 fontes diferentes. Como vai ter capítulo que eu vou colocar mais, capítulo que eu vou colocar um pouquinho menos, então eu já estou passando de 40, 50 referências, tá? Citações, o que são? Você vai fazer o seu trabalho, não precisa sair tudo da sua cabeça. Na verdade, o ideal é que não saia, que tenha trechos que você traga de outros autores. Ou trechos que você vai fazer Ctrl+C, Ctrl+V, copiar exatamente como está no livro, isso chama citação direta. Ou você vai trabalhar alguma ideia que você leu, né, algum assunto, e vai colocar ali também. Então, citações diretas e indiretas. Quando você pega material de outro autor e coloca no seu trabalho, você tem que citar, citação direta ou citação indireta. Direta, Ctrl+C, Ctrl+V, indireta, você leu, entendeu, escreveu com as suas palavras o que aquele autor quis dizer naquele trecho. Se você cita fontes, cita referências, seu trabalho tem valor. Se você não cita, é plágio, é crime de direito autoral. Então olha o limite que é. Não é difícil você fazer as citações, porque você pode buscar bastante referências, bastante livros. Todas as definições que você fizer dentro do seu trabalho, usa a citação direta e aí você começa a ter um volume de citações. Tudo que você citou de outro autor vai para onde? Setor de referências do seu trabalho. Está crescendo. Quer ver outra dica que eu já passei na aula de ontem? Vou passar de novo. Gente, coloca livros sobre a sua área. Tá? Sobre farmácia, né? No caso de farmácia, na área de jornalismo, sobre o que é comunicação, sobre técnicas de comunicação, sobre técnicas de reportagem. Aí eu estou fazendo sobre livro-reportagem, então técnicas editoriais, coloca as referências. Mas pode? Claro que pode, são referências, são assuntos que ajudaram na sua formação para você ter a mentalidade para descrever o seu trabalho. Outro livro que você vai colocar nas referências, que vai aumentar o número de referências. Gente, pelo amor de Deus, livros de metodologia. Inclusive a revistinha que eu vou colocar para vocês aí, sobre TCC, pode ser colocado lá. Por favor, me coloque ali, me coloque nas referências. Tá? Então só de referência coloquei 2 de metodologia, mais o artigo do Nakamura, tem mais 3 livros para suas referências. Olha como cresce isso, ok? Então é onde as pessoas têm tido maior dificuldade, ok? Pessoal, de acordo com o que eu pude coletar aí nos talks com vocês, é esse feedback que eu estou passando, tá? Façam essas aulinhas, leiam as aulas anteriores.
é muito importante que você tenha essas informações, tá bom? Gente, por hoje é só, então vou dar uma paradinha aqui, deu uma travada aqui na câmera, a gente voltou agora. E é o seguinte, dá uma olhadinha nas 2 videoaulas anteriores, é importante, ok? Amanhã eu vou colocar uma videoaula que vai mostrar como que eu utilizo o Word para agilizar muito o trabalho de diagramação. Quem já foi meu aluno em jornalismo já viu isso uma vez, vai relembrar. Tem essa aula passo a passo de como eu começo um trabalho de diagramação de um arquivo ali fictício que eu trabalhei, tá? E aí eu vou passando passo a passo dentro desse arquivo o que a gente faz para conseguir fazer a diagramação do seu trabalho. Se você fizer do jeito que está colocado nesse trabalhinho, nesse arquivo do Word, que vai ser a aula de amanhã, você vai esquecer que existe a BNT na sua vida em termos de diagramação. Uma vez que você colocou o seu trabalho dentro desse método, ele não sai mais da diagramação, você para de perder tempo com espaço um e-mail, tem entrelinha antes, como é que é, quebra de página, o capítulo abriu a página, foi lá para frente, vai e volta, né? Conforme você aumenta o texto, o título do capítulo desce, você tira o texto, o capítulo volta. Você vai parar com esse negócio de ir e voltar, você vai fazer o trabalho que ele só vai, um trabalho que só adianta, e aí você consegue resultados surpreendentes no seu TCC, tá bom? Gente, muito obrigado por hoje, a gente se volta na próxima aula amanhã, então, que eu vou passar a informação sobre como você pode utilizar o seu Word para acelerar o seu TCC. A gente se vê na próxima aula. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.